Oi, gente, boa noite. Acabei de fazer bagunça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, nós vamos dar aqueles 3 minutinhos de tolerância para quem está conectando lá do Amapá, tá bom? Que lá a internet é mais complicada, a galera aí do Cafundó do Brejo. Boa noite a todos vocês. Bom estarmos aqui reunidos, bom estarmos aqui. Lembra dessa? Só os velhos, só o João que sabe essa aí, galera das antigas. Você sabe essa, né, João? Daniel também conhece essa aí, certeza. Vamos estarmos aqui louvando a Deus. Lembra? Seu santo nome. Mano, essa veio aqui do nada. Para adorar a Deus. Isso aí. Isso mesmo. Aí tinha uma parte que os homens e as mulheres dividiam as vozes, né? Não lembro a letra não, mas é assim. A Silvia já está aqui com a gente. Silvia, a gente está só aguardando 5 minutinhos para a moçada ir conectando e chegando devagarinho. E aí a gente já dá início à nossa conversa. Aqui em São Paulo está um friozinho de rachar, que chegou assustador. Hoje cedo, diz que essa semana vai ser no frio, só que engorda muito, porque a gente fica comendo tudo que tiver. Nossa, aqui em Goiânia, à noite está fazendo 35 graus. Aí é o deserto do Brasil, só que que não esfria à noite, né? É o deserto diferente. Vamos lá, gente querida, olha só, bom demais ter todos vocês, todas aqui para a nossa aula de hoje. Quem estará conosco é a Silvia Jerusa, ela é cearense da Gema, nascida lá em Fortaleza. Ela casou cedinho, eu conheço a história que ela me contou, casou com o Ricardo, vocês conhecem ele, já esteve aqui com a gente também, o pastor Ricardo Gondim. Ela é mamãe e vovó já. E o currículo dela é gigantesco. Eu mandei para vocês porque eu não dou conta de falar tudo não, mas tem mestrado e ela é doutoranda agora em ciências da religião. Pensa, só coisa boa. E terapeuta familiar, cuida do povo, né? Ei, eu sou Apacenta os doutora. corações. Doutora já? Sim, meu amigo. Oh, então desculpa aí, agora é a doutora. Não, mas eu defendi em 5 de março, aí eu disse, agora eu vou viver. Aí, quando eu disse que eu ia viver, chegou a pandemia, né? Agora... Acabou a vida. Mas que bom, então a doutora. Então eu mandei, gente, para vocês as informações atrasadas. Agora precisa de informações novas aí, pós-pandemia. E hoje a gente vai conversar sobre luzes e sombras. E eu queria convidar a todos que anotem suas perguntas. A gente vai conversando certinho. Daqui 1 hora a gente começa a perguntar e assim a gente juntos vai aprendendo aqui, beleza? 17 graus em São Paulo, frio de rachar. É bom que o pessoal de São Paulo fica quietinho na live, o pessoal de Goiânia fica aí agitado porque tá calor demais, o pessoal do Nordeste e assim por diante. Tá bom, Silvia, querida? Obrigado por você topar conversar com a gente, viu?
Nós somos um grupo aqui que a gente se chama Refúgio, Curso Refúgio. Refúgio é tudo aquilo que sobrou, que é o resto, né? E nós somos o povo que sobrou das comunidades de fé. Nosso coletivo chama O Amor Vence, lá em Goiânia, e é a partir dele que surgiu essa proposta da gente conversando aqui sobre o Evangelho, mas sem a leitura fundamentalista, né, que nos é posta todo santo dia na internet, no Twitter, na igreja, no Jornal Nacional, onde quer que a gente vá. Então é isso. Fica à vontade, viu? Obrigado aí pelo carinho. Tá todo mundo aqui conectado com você, beleza? Legal. Gente, então, sou cearense, né? Na verdade, eu não nasci em Fortaleza, eu nasci em uma cidade que eu nem conheço, porque minha mãe se mudou com com 2 anos de idade, chama-se Limoeiro do Norte, não sei onde fica, nunca vi, mas fui criada em Fortaleza e vim para cá, para São Paulo, faz 30 anos, né? Mas o meu regionalismo, porque sotaque não existe, tá? Regionalismo continua firme aqui. Queridos e queridas, eu vou chamar queridas, e aí os homens se sentem incluídos, tá bom? Porque de ficar o tempo todo queridos, queridas. Então, eu vou dizer queridas, e vocês, então, homens, sintam-se representadas. Ah, meu Deus, minha tese de doutorado deu muito trabalho, porque como eu sou feminista e inclusiva, então, para ficar o tempo todo o, e vocês vão... com o X fica difícil de pronunciar. Tá a maior confusão no A. É com E, é com X, é com arroba. Eu uso X. Eu queria... não, eu não sou junguiana, eu sou psicóloga, sou pastora, cientista da religião, teóloga, mas eu não me considero teóloga. Meus colegas disseram que eu sou, porque eu fiz mestrado em teologia. E fiz teologia e depois mestrado. Mas eu acho, para mim, teólogo é quem... Eu não gosto de teologia, tá? Então... Mas... e não sou junguiana, interessante. A minha linha terapêutica, eu sou terapeuta familiar, sistêmica, familiar e de casal, e sou especialista em sexualidade pela USP, pela Faculdade de Medicina. Minha linha não é freudiana nem junguiana. Sistêmica, eu nem vou explicar para vocês, que é uma linha meio complicada, mas ela abarca muito a terapia cognitivo-comportamental. Mas hoje eu vou falar para vocês de um tema junguiano, que a gente vê, eu gosto muito, inclusive, eu lendo um livro, eu tenho 3 livros sobre Jung, eu descobri vários livros, eu fiz terapia com um terapeuta junguiano chamado Carlos Baitan, doutor Carlos Baitan, e ele morreu ano passado, e vocês não vão acreditar, ele tem um monte de livro, eu não sabia. E ele é muito junguiano, então eu me interessei ler sobre Jung, não só na faculdade, mas por causa do meu terapeuta, meu ex-terapeuta, que infelizmente ele já era velhinho, mas para lidar comigo tem que ser velhinho, né? Então eu vou dar para vocês alguns conceitos. Esse conceito de luzes e sombras de Jung, que é um conceito que eu estudo muito, porque tem muito a ver com a espiritualidade também, e com dogmatismo e com fundamentalismo. Então eu vou tentar, depois vocês me fazem perguntas, eu vou tentar projetar na tela os slides que eu preparei para vocês. Então, eu não sei como é que faz, querido Gito, se eu sumo ou você coloca do lado, eu não sei como é que vocês fazem. Se você quiser, a gente pode ir colocando do lado para você, pode ser? Ou eu quero, como é que eu faço? Eu te mando agora? Manda no zap, pode ser? Aí eu já agilizo isso aqui. Ah, perfeito, peraí. Um instantinho, minha gente, deixa eu pegar aqui Ah, que perfeito. Peraí que eu vou te mandar. Como é que eu vou mandar para ti isso? Como é que eu mando no zap? Que eu não sei. Você clica lá naquele clipezinho assim, ó. Ok, tá, No peraí. próprio zap mesmo. Aí você Beleza. Deixa eu dar um oi aqui para você me achar mais Não, rápido. eu tô com você aqui, peraí. Ah, é? Já vi. Que perfeito, gente. Essa tecnologia é maravilhosa. Cadê? Documento. É isso? Isso.
Gente, tudo de Nós bom. somos chiques, só. A gente é tudo Eu amo da essa. internet. Tá aqui. Agora, como é que eu... peraí. Um momentinho. Gente, Tá desculpa. tranquilo. Eu não é para abrir, né? Como é que eu faço? Eu entro no arquivo. Na verdade, assim, ó, vai lá no meu WhatsApp, Já fui. clica no anexar, que é o clipezinho. Já fui. E aí? Aí você vai no documento, procura aí, é o terceiro, de Documento. cima para baixo. Ok. Aí você procura o documento aí que Ok. Ó, perfeito. Documento. Cadê ele? Será que já? Tá aqui. Perfeito. Gente, é tudo. Tudo. Já foi. Foi, então tá chegando aqui, eu já Tá chegando. Chegou. agilizo. Chegou, beleza. Perfeito. Ai, gente, cada dia que passa eu aprendo mais um pouco. Pronto. Então, nós vamos falar das luzes e sombras. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, porque eu também quero ver o meu PowerPoint. Eu preparei, gente, eu tenho keynotes, mas não consegui, porque eu preciso de uma aula para aprender a lidar com keynotes, que é muito melhor que o PowerPoint. Então, vocês vão me perdoar, fui eu que fiz esse PowerPoint aqui. E eu quero falar para você sobre luzes e sombras. E desculpa aí, meu PowerPoint está horrível, depois a gente manda. Então, baseado, claro, em Jung, Carl Gustav Jung, que foi o psicanalista, mas não psicanalista freudiano, ele criou sua própria linha psicanalista, né? Psicanalítica, e Jung, eu gosto dele porque ele, de todos os psicanalistas, porque Freud ele só acreditava em mente e corpo, mas Jung foi cristão, foi filho de pastor, e ele foi evangélico até os 17 anos de idade e decidiu passear no Oriente, decidiu passear na China, na Ásia. E ele, então, deixou os elementos cristãos e criou sua própria maneira. E ele acredita que nós somos não somente mente e corpo, mas que nós somos mente, corpo e espírito. Então, por isso que eu gosto muito. E ele fala das nossas luzes e das nossas sombras, que nós somos seres, que o ser humano é composto, que à medida que ele diz assim, deixa eu ler para vocês o que é. Ótimo, ele está colocando aí. Essa frase inicial é só para você refletir sobre ela e tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Ele é atual, né? Ele diz assim: em mim, as paredes divisórias são transparentes. Nos outros, elas são muitas vezes tão espessas que lhe impedem a visão. Eles pensam por isso que não há outro lado. Tudo a ver com o momento que nós passamos, né? Então, em mim, as paredes são transparentes, mas nos outros, as paredes são muito espessas que elas nem conseguem ver. Então, elas pensam que não tem outro lado. Não existe pontos de vista diferentes do meu, do nosso. E aí ele diz que nós crescemos, pode passar o slide, ele diz que nós crescemos e que aqui, eu quero mostrar essa foto para vocês, que é uma foto, porque ele, Jung, chama de complexo. Que nós vivemos nessa eterna inter-relação. Vocês estão vendo essas pessoas, esse homem, né? Esse homem branco e as suas sombras. Sombra não quer dizer, não tem nada a ver com racismo, mas é porque são partes escuras nossas, sombrias nossas, que nós vamos empurrando para um inconsciente. Nós somos, aí é toda uma outra aula, mas nós somos feitos. Nós temos o ego, temos os instintos e temos a censura, que é o superego que fica dizendo, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Aí o ego, que é o divisor da nossa mente, que nos equilibra, empurra para o inconsciente aquilo que a gente não pode exibir ou não pode sentir. E aí um dia vocês me chamam para eu falar sobre sonhos, tá? Então olha, essa gravura é de 1944.
Porque antigamente essa palavra sombra chamava-se de complexo. O ego e o complexo, isto é, aquilo que você não aceita em você, que o seu ego empurra para o inconsciente. Mas ele está aí, seus defeitos estão aí. Então, por exemplo, onde é que nós começamos a adquirir a nossa sombra, que depois, que ele chama isso de, lá dentro de nós criamos uma persona, nós temos várias máscaras para que nós possamos ser aceitos tanto em casa, como na escola, como na sociedade. Pode passar. Então, ele diz o seguinte, que você adquire, na infância, você quer agradar às suas cuidadoras ou aos cuidadores, que pode ser pai, mãe, adotivo, tio, avós, você quer agradar. Então, você não... Se você, e principalmente se você tem uma família repressora, que você não... E aí, um dia tu me chama para a gente falar de masculinidade tóxica. Quando é que a masculinidade tóxica começa a ser gerada nos homens? Porque na infância, você, homem, é ensinado que homem não pode chorar, que homem tem que ser durão, que homem é para brincar de carrinho, menina é para brincar de boneca. E nós vamos criando algumas máscaras, algumas em nós para agradar. Quantos homens não gostariam de quando cai, que rala o ombro? Eu me lembro, eu fui criada numa família que tenho só um irmão, mas nem tenho muito contato com ele, porque ele batia muito na gente. E esse meu irmão, a masculinidade tóxica, que menino, levanta para cair de novo. E quando a menina arranhava, agora está mudando tudo, graças a Deus, mas quando a menina subia, eu fui criada indo para a fazenda do meu tio, com 5 primos, eu andava a cavalo, eu nadava, eu fazia tudo, e os caseiros ficavam horrorizados. Porque dizia lugar de mulher é dentro de casa. E eu era chorona, eu era uma manteiga derretida. E eu caía dos cavalos, eu caía, e eu aprendia a nadar, eles me jogando dentro da piscina e me empurrando e diz, aprende a andar de bicicleta desse jeito também. Mas essa não era uma maneira de uma menina ser criada na minha geração. Então, na infância, você quer agradar o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua família. E os homens vão criando uma persona de durão, de baixão, e as meninas, aquela bonitinha, que não brinca de carrinho, que não anda a cavalo, que não faz isso, que não faz aquilo. E a gente vai criando algumas sombras. Na escola, a gente fica com vergonha. Gente, vocês vão aprender muita coisa comigo, porque na minha geração, a gente aprendia com palmatória. 2 mais 2, 4. Se você dissesse 5, palmatória, sabatina. Eu sei a tabuada de cor todinha, que muitos de vocês não sabem mais porque vocês usam calculadora. Então, na escola, você fica com medo de fazer perguntas, porque você fica com medo de ser chamado de burro. Eu não sei se vocês já pegaram esse tempo, ainda pegaram. Eu tenho um filho, meu mais novo, tem 31 anos, e ele pegou ainda aquele negócio de... Ele estudou na escola italiana, aqui em São Paulo, e eles colocavam aquele chapéu de burro, colocavam de costas para a classe, chamava... Por isso que eu tirei meu filho de lá, porque era desse jeito. Na escola você começa a criar, você fica gentil, você é inteligente, porque você não pergunta nada. Porque se você perguntar, a sua classe vai lhe chamar de burro. Na comunidade, tanto de fé como o bairro que você mora, você também vai escondendo algumas características em você, ou agressividade, ou às vezes você quer dizer um palavrão e você não diz. Na minha casa não podia dizer, então até hoje eu não digo, porque você leva mãozada na cara. Então você, na sua comunidade, você é sempre aquele educado, aquele gentil, mas dentro de você vai guardando aquela agressividade, aquilo que você gostaria de expor, mas você não pode porque você tem que ser aceita. E, por último, a sociedade. Haja vista o caos que nós temos visto nesses últimos 2 dias, que quase que eu baixo o hospital de tanta taquicardia, de tanta indignação, de tanta raiva. E a Silvia Jerusa botou para quebrar no Twitter, né? Mandando as pessoas apodrecerem no inferno.
A minha sombra, eu de tão boazinha, tão gentil, tão maravilhosa, veio toda à tona ontem. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, essas sombras vão ficando guardadas para poder e nós começamos a construir uma pessoa ideal que é agradável tanto na escola como na família, como na comunidade aí de fé, né? Ou na comunidade, no bairro e na sociedade. Vamos em frente. A Isa está dizendo aqui uma coisa. Que ela disse que no tempo dela, a professora da primeira série mandava a gente ficar atrás da porta. Ora, isso também, amiga. Isso aí era horrível. Olha aí, a Lília usou as orelhas de burro, pois o meu filho era um chapéu escrito burro. Eu falei, quê? Estou tirando meu filho daí na hora. Horrível. Escola italiana, bilíngue, aqui perto de mim. Bom, então a gente recalca, né? E é por isso que eu mostrei aquela figura o recalque está sempre lá atrás, as sombras para nós sermos aceitos. Nós somos gentis porque nós temos vergonha. Eu estava com vergonha ontem eu não tive vergonha nenhuma, ontem eu virei sem vergonha. Mas vergonha, como é que pode uma pastora mandar as pessoas apodrecerem no inferno? É o seguinte, eu disse assim, eu nem acredito no inferno. Mas se existisse, se eu fosse Deus, mandava vocês tudo para o inferno. Porque ontem eu estava com uma indignação que eu chamo de santa. Mas a minha sombra veio à tona. Mas a gente é sempre gentil. A gente tem vergonha de chorar. A gente tem vergonha de mostrar nossos sentimentos. A gente tem vergonha de fazer perguntas e aí a gente vai recalcando. Detalhe, eu fui há muitos anos, foi aí que eu comecei a estudar mais Jung. Eu fui para um encontro em Curitiba que o pastor Osmar Ludovico fazia, chamado Revisão de Vida. Eu estava muito mal, eu tinha mudado de Fortaleza, o cearense é brincalhão, é espontâneo. Gente, eu vim para São Paulo. E eu brincava com os caixas lá em Fortaleza e dizia assim, nossa, foi que eu derrubei lá atrás, porque está tão caro. E eu cheguei com essa minha mesma espontaneidade, alegria, em São Paulo. Gente, São Paulo não é Brasil. São Paulo é Europa. São Paulo é um povo muito diferente. Não estou falando mal, porque eu estou aqui há 30 anos. Eu acho que é o paraíso dos estudos, mas São Paulo é bem diferente. Aí eu comecei a brincar com os caixas. Eu dizia, o que foi que eu derrubei lá fora? E os caixas assim para mim, ó. Minha senhora, você não quebrou nada lá atrás. É esse o preço mesmo. Enfim, fui maltratada, fui xingada e riram muito do meu regionalismo, que eu também sou professora de português, tá? Eu também eu fiz letras. Então, não existe sotaque, existe regionalismo. Cada região fala diferente. E o meu regionalismo aqui, as pessoas riam muito. Às vezes, os diáconos, tinha um presbítero que eu nunca me dei bem com ele, hoje não está mais na igreja, graças a Deus, mas ele, toda vida que subia no púlpito para dar um aviso, que é o meu pior momento que eu acho de igreja, esse negócio de aviso, mas tem que dar, ele dizia assim, gente, bichinha, hoje à noite, nós vai, não sei o que, eu falei, opa, aí ele descia do púlpito e dizia assim, você nunca mais vai subir nesse púlpito, porque você não vai. Primeiro que, só porque eu sou nordestina, não quer dizer que eu falo mal português. Ele falava muito pior. Eu digo, você fala péssimo, você fala macarrão. Não é macarrão, é macarrão. Não é caro. Caro é uma coisa muito cara. Carro, porque ele era italianão da Moca, sabe? Então a gente brigava pra caramba, ele acabou saindo da igreja. Foi ótimo, porque ele era machista e muito preconceituoso comigo, né? E fala... porta, eu não sei falar. Gente, porta, é tudo muito enrolado. E a gente fala porta. Eu já estou mudando um pouco, mas não porque eu queira, porque às vezes de tanto ouvir. Mas a gente tem vergonha e a gente recalca. Nem sei porque eu comecei a falar sobre isso. Mas enfim, vamos em frente. Vamos... sim, vai, continua. Aqui, meus slidezinhos. Então, a gente tem que tomar muito... Então, qual é o problema de você deixar o que Jung chama a sombra em estado selvagem? Por favor, me avise quando faltar uns 15 minutos só para eu me... A sombra em estado selvagem,
Quando você não elabora, e nós vamos tentar elaborar um pouquinho hoje à noite as nossas sombras, eu vou deixar algumas perguntas. A gente aqui está emendado, depois a gente separa aí. A sombra em estado selvagem, quando você recalca, quando você elimina, você esquece que você a tem, que são os seus defeitos, os seus sentimentos mais profundos que você não deixa vir à tona, é uma fonte importante de menosprezo, tanto por você mesma, a sua autoestima está no pé, e dos outros. E aí, lá no fim, eu já vou dizer o carro na frente dos bois, eu vou encerrar com essa frase de Jung, que ele diz assim: quando nós apontamos os dedos para os outros, é porque, ou julgamos as outras pessoas, é porque nós queremos que elas, que a sociedade, ou nós mesmas, esqueçamos dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias, que a gente chama aqui de sombra. Vamos mais um? Então, não podemos deixar a nossa sombra, e ela é fonte, aí eu vou mostrar para vocês alguns sintomas de pessoas que não elaboram, que não trabalham a sua sombra. Por exemplo, nós projetamos, está aqui ele, projetamos as nossas sombras e os nossos defeitos no outro, na outra, no próximo. Então, quando a pessoa aponta muito o dedo, eu sempre digo, eu dirijo um grupo de mulheres lá na igreja, né? Agora online, não sou eu a líder, mas ela pede sempre, geralmente ela quer que eu dê os estudos. E eu digo sempre para as mulheres, eu digo, quando vocês encontrarem uma pessoa, que a gente encontra muito, né? Como disse o Gido, vocês são refugos, pessoas que não estão mais em igreja. Olha, irmãos e irmãs, estou quase caindo fora também. Mas porque a gente tem muito julgamento. De quando vocês encontrarem uma pessoa rabugenta, cri-cri, fofoqueira, que só sabe ver o defeito dos outros, não tenha raiva, tenha pena, porque essa pessoa não conseguiu ainda lidar com as suas sombras, com seus próprios defeitos, e é uma pessoa que tem uma péssima autoestima, porque a pessoa que se ama e que se aceita como ela é, e nós vamos ver isso, tá? A integração da nossa sombra com as nossas luzes. Quando a gente reintegra, quando a gente é um ser integral, com sombras e luzes, e a gente reconhece e se encontra com as nossas sombras, a gente é uma pessoa totalmente diferente. Vamos ver aqui quais são os sintomas. Sem julgamentos, sem preconceitos. Depois eu quero falar um negócio aqui. Mas vamos em frente. Eu quero entrar nos sintomas, porque eu quero dar a vocês tempo de elaborarem as suas sombras. Pronto, agora nós vamos para a parte espiritual. Isso quem falou foi Jung, hein? E lembre-se, espiritualidade aqui não está falando de religiosidade, porque todo ser busca uma espiritualidade, seja ela qual for, não necessariamente religiosa, não necessariamente cristã também. Ele diz assim: sem uma verdadeira e profunda aceitação de nós mesmos, a vida espiritual, eu reparafraseei, tá? Na minha própria cabeça. A vida espiritual se baseará em uma fuga, psicológica, né? Que diz aqui. Desculpa, tá ruim esse meu slide, né? Sem uma verdadeira e profunda aceitação de nós mesmos, a vida espiritual se baseará em uma fuga para um mundo ilusório e uma armadilha psicológica. Né? Se a gente não se aceitar, se a gente fugir da nossa sombra, nós buscaremos, e eu vejo muito isso nas pessoas, a gente se refugia no mundo ilusório. E, cara, deixa eu falar para vocês como terapeuta, é terrível eu ser terapeuta, psicoterapeuta e ser cristã. Eu sou cristã, né? E pior, eu sou pastora. E é muito difícil. Aí eu vou ler só o resto aqui e vou dar um exemplo para vocês. O conhecimento de si mesmo é uma condição primordial de toda a verdadeira espiritualidade. Jung que falou. Precisamos nos conhecer para sermos verdadeiramente espirituais, né? E é a pura verdade. Porque o que é que acontece? Por exemplo, eu tenho especialização em dependência química, aliás, estou fazendo outra online de graça
Uhul! PUC Rio termina sábado que vem, senão eu ia dizer para vocês, para se inscreverem. E é impressionante, porque quando eu recebo alguém com dependência química, a pessoa tenta trazer só porque Deus, e vem me falar de doutrina, aí eu digo assim, olha, não são pessoas que estão na igreja que eu pastorei. Eu não quero falar, mas o que você acha de doutrina X? Eu digo, não, eu quero falar sobre você. Eu quero falar sobre as suas emoções. Eu tinha um cliente que ele era viciado em cocaína e todas as vezes que ele cheirava, ele ia em busca de travestis. Né? E a mulher ia procurar ele lá, aqui na nossa... Tem 2 avenidas principais que tem travestis e ela sempre encontrava ele com travestis. Na verdade, a terapia era com o casal. Aí uma vez eu tratava só ele, e uma vez os 2, e às vezes só ele, só ela. E ele só queria falar de espiritualidade, de religião, de doutrina. Eu digo, você ainda não entendeu. Aqui, doutrina, você vai lá, e crente, você vai lá, quer dizer, frequentava a igreja, você vai lá no seu pastor e você conversa com ele sobre doutrina. Eu não vou falar de doutrina com você, eu quero falar sobre as tuas emoções, eu quero falar sobre os teus sentimentos. E é o que Jung diz, se você não se conhecer, você não tem como você ter uma verdadeira espiritualidade. Seja, você vai tentar fugir eu chamo isso, né? Freud chama isso de sublimação. Eu quero tanto falar de Deus para esconder os meus defeitos. E às vezes as pessoas dizem, eu me converti, então eu sou um ex isso, uma ex aquilo. Dizem que, como eu vim da Assembleia de Deus, dizem que a Assembleia de Deus só tem ex, né? Ex isso, ex aquilo, mas não trabalha a sua sombra, não trabalha a raiz, não trabalha a autoaceitação, o conhecimento de si mesmo, para que você possa crescer depois espiritualmente, do jeito que você crê que deve ser, né? Mas sem se conhecer, como diz Jung, você cai numa armadilha psicológica e Freud chama de sublimação, você sublima. Vamos em frente. Quais são... Eu já estou doida para chegar nos sintomas, né? Pronto. Quais são os sintomas de uma sombra, de várias sombras reprimidas, da sombra reprimida? Obsessão, medos, preconceitos. A maioria, desculpa, mas das pessoas preconceituosas contra qualquer coisa que seja, são pessoas que extremamente recalcadas, complexadas e reprimidas, desvios compulsivos no plano moral, esgotamento psicológico, porque não tem como você suportar, e depressão, estado depressivo, que eu não acredito que a pessoa é depressiva, ela entra em estados depressivos. Por quê? O que é a depressão? É o eu, você idealiza, através dessa repressão, desse monte de sombra, que as pessoas vão colocando em cima de você, esse eu ideal. Então, a depressão é quando você não consegue... Eu idealizei uma Silvia Jerusa. Gente, eu vou confessar para vocês o que eu idealizei para mim. Eu queria ser uma bailarina famosa, fiz balé há 17 anos, balé clássico. E depois eu fiz dança moderna há mais 2 anos, mas aí casei com o pastor, né, meus amigos? Aí a igreja me reprimiu, o meu balé já era. Então, eu sou uma bailarina reprimida, eu sou uma assistente social reprimida. Eu idealizei um ideal para mim, eu queria ser... Ok, vou aqui dar uma sombra minha. Eu queria ser uma pessoa famosa. Então, por exemplo, eu sou feminista, mas eu fico doidinha, eu tenho um livro sobre isso. Aí, quando a pessoa vai citar as feministas, cita um monte de gente e não me cita. Eu quero morrer. Eu digo, como assim? Eu tenho um livro sobre isso. Como assim que não citaram meu livro, entendeu? Estou confessando para vocês minha sombra, gente. Eu não quero nem saber. Então, eu tinha um eu. Eu idealizei um eu. A Silvia Jerusa era para ser isso. Eu queria ser uma prima bailarina, gente. Gente, eu nunca fui solista. Eu sempre era de 2, para de 2, para de 4. Gente, é um absurdo isso, entendeu? Então, o Daniel disse, eu entendo isso porque eu sou baixista. O coitado do baixista nunca aparece, né, Daniel?
Então, aí o que é que acontece? Aí você entra em depressão, porque quando você vê que você não alcança aquele eu, que não somente você idealizou para você, mas as pessoas também ao seu redor, e que você é cheio de defeitos, aí você entra em depressão. A depressão é isso, é o eu idealizado e a sua sombra recalcada que você nunca trouxe à tona e nunca elaborou. Vamos lá, vamos para a próxima. O próximo, tem mais sintoma aí. Desculpa, esse aí faz parte do 1. Então, a pessoa que recalca a sua sombra, ela é intolerante à ambiguidade. Tudo para ela é o preto no branco, não existe o cinza. Parte para extremos. É uma pessoa que tem baixa autoestima, um pensamento muito rígido, a gente tem visto muito isso, né? Estreiteza de espírito, é uma pessoa que não consegue olhar para os lados. Aí vem aqui, entra na nossa, né, de religião, é uma pessoa que é dogmática. Ela não consegue flexibilizar, ela não consegue, porque ela é rígida com ela mesma. Ela está escondendo a sua sombra, está escondendo os seus defeitos. É uma pessoa ansiosa. Agora eu vou ser, como é que a gente chama? Generalizar. Todo fundamentalista religioso, não só religião cristã, é uma pessoa que não conseguiu integrar a sua sombra, as suas luzes, não conseguiu trazer a sua sombra para a luz e usá-la e se confrontar com ela. E é uma pessoa de pouquíssima criatividade. Claro, ela é rígida no pensamento, rígida, estreiteza de espírito, uma pessoa dogmática. Que, por exemplo, eu quero confessar aqui uma coisa para vocês. Eu já fui fundamentalista, tá? Eu me converti na ABU e depois eu fui frequentar a igreja presbiteriana, gente. E depois fui para a igreja Assembleia de Deus. E eu fiz teologia num seminário lá nos Estados Unidos, mas era fundamentalista, tipo assim, jocumeiro. Ora, esse pessoal da Jocum, o presidente, o dono, não sei o quê, ouvi todos eles dando aula no meu seminário lá nos Estados Unidos. Todos eles, imagina, Francis Schaeffer. Pois é, amiga, eu li Francis Schaeffer demais. Watchman Nee. Pois o Gita está só se benzendo. Cruz credo. Então, mas foi muito interessante. Aí eu fiz o mestrado. Onde eu fiz o mestrado em teologia? Faculdade Sul-Americana, ali, lá em Londrina. Aí Deus me salvou, fui para a metodista fazer ciência da religião. E o Jung Mo Sung, meu orientador, me salvou, gente, do dogmatismo, do fundamentalismo. Aí eu fui mudando. Agora eu quero confessar uma coisa para vocês, que meu marido mudou muito antes de mim. E quando o meu marido mudou, eu ameacei de me separar. Falei, como assim? Isso. Como assim? E nós chegamos a ponto de eu ir, ele estava no terapeuta dele, eu disse, eu quero falar com o seu terapeuta. E aí o terapeuta me chamou e eu disse, quero a separação, porque eu acreditava num monte de coisa, eu sou batizada com o Espírito Santo, ainda falo em línguas estranhas. Imagina, uma pentecostal com uma pessoa que não é fundamentalista, né? Então, não dava. E aí o terapeuta do meu marido me fez uma pergunta que eu caí em mim. Ele disse assim, e a gente tinha, sei lá quantos anos de casado, 30 e tantos. Agora está com 43, mas na época, eu não me lembro quando foi. Acho que no mestrado foi em 2005, 2008, sei lá, 2005. Aí ele disse assim, agora eu não me lembro, gente, quando foi, mas faz tempo. Ele disse, quer dizer... Aí mandou eu pensar nos nossos projetos que a gente tinha feito junto, mandou a gente pensar no amor, blá, 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 nos filhos. Para mim, não sei se os filhos estavam casados ou não me lembro. Mas, enfim, acho que um deles não. Ele disse, quer dizer que a doutrina, qual é a importância da doutrina na sua vida a ponto de você desfazer um casamento de X anos? Que eu não me lembro mais quantos anos era. Acho que era 30. Aí ele disse, vai para casa. Ele é, infelizmente, freudiano, né? Aí disse, vai para casa pensar.
Aí eu vim para casa, bom, ele nunca mais quis me receber. Aí eu vim para casa pensar, e assim, por isso que eu digo que o Jung me salvou, porque aí eu pensei, vou fazer mestrado em ciência da religião, plá, plá, plá. Mudei totalmente a minha visão, né, da leitura bíblica, da hermenêutica, crítica, etc, etc. E eis-me aqui pensando igualzinho o meu marido. Só com as coisas assim que a gente não pensa igual, mas salvou meu casamento. Jung Mo Sung salvou. Porque eu era fundamentalista. E também comecei a fazer terapia junguiana e comecei a me confrontar com minhas sombras, que eu já confessei a vocês aqui um monte, né? Vamos lá. Vamos nos encontrar com a nossa sombra, tá? Eu estou aqui de olhinho no relógio. Então, primeiro, vou fazer algumas perguntas. Então, vocês já se certificaram de que há necessidade que nós temos de nos encontrar com as nossas sombras, certo? Tentei convencer vocês, certo? Então, eu vou fazer em vez de vocês me fazerem perguntas, eu vou fazer umas perguntas para vocês anotem aí. E eu sei que hoje vocês não vão conseguir se responder. Vocês não vão falar para a gente, vocês vão falar para vocês. Para você saber quais são, porque a sombra não é só um, né? Primeiro são 9 perguntas. Quais os aspectos mais lisonjeiros do seu ego? Deixa eu diminuir aqui as carinhas. Quais os aspectos mais lisonjeiros do seu ego social? Quer dizer, o que é que as pessoas dizem de você? O que é que você mais quer que as outras pessoas reconheçam em você? É a gentileza? É a inteligência? É o quê? Não vou dizer, não vou dar exemplos, mas só depois vocês podem me perguntar se vocês entenderam. Aí você anota aí. Você vai ter que ter um dia todinho, 1 hora, meditando sobre isso, hein, para você responder. Segundo, quais são os temas que você mais evita nas suas conversas? Eu sou sexóloga. Então, para mim, a coisa mais natural é falar de sexo. Mas eu observo que quando eu estou brincando ou dizendo alguma coisa na hora do almoço, lá na igreja, coitado, dos funcionários, dos pastores, ou algum colega, que as pessoas, quando você fala de sexualidade, meu Deus, a pessoa fica vermelha, fica... Ô, Chiruza, você não consegue conversar sem falar de sexo? Eu digo, porque sexo, gente, para mim, é a coisa mais natural do mundo. Então, o que é que você evita? Temas que tragam à tona agressividade? Você evita falar da sua fé? Você evita falar de ambições? Você evita falar de suas incompetências ou da incompetência em si? Quais temas você evita nas suas conversas? Esses temas que você mais evita, vá cutucar, que deve ser uma das suas sombras. Vamos para o próximo. Depois eu quero até ler uma coisa aqui que é muito legal sobre isso. Terceiro, em quais situações você se sente nervosa? Em que circunstâncias você se sente nervosa? Quarta, quais situações lhe deixam o sentimento de inferioridade ou lhe causam inseguranças? Quais são as situações que lhe deixam com sentimento de inferioridade? Eu já disse para vocês, né? Quando começa a citar mulheres feministas cristãs e não me citam, eu digo, putz, grila, por que não disseram meu nome? Quais são as situações? Né? O meu eu idealizado indo por águas abaixo, né? Quando é que você fica insegura? Quinto, em que situações você sente vergonha? Você fica você fica, como é que a gente chama? Não sei dizer. Você fica corado, você fica vermelhinho nas bochechas. Onde você tem medo de deixar transparecer uma fraqueza? Ruborizado. Isso. Daniel, te amo, você está me ajudando pra caramba. Em que situações você fica ruborizada? Você tem vergonha? Vamos lá, para o próximo. Tem mais, só mais 4, eu acho. Isso aqui é porque eu não consegui esse 6, era para estar em 30 e tanto e ficou em 20.
Você se ressente com uma crítica? Tinha, né, um jornalista chamado Jamie Buckingham. Eu li um livro dele lá no seminário que ele dizia como enfrentar a crítica. Você se ressente com uma crítica? Se alguém te critica, vou dar uma dica para você não ficar ressentido, mas se você se ressente, com qual crítica você se ressente? Quando uma pessoa lhe criticar, não fique com raiva. Leve para casa e pense se aquela crítica é construtiva ou destrutiva, porque tem críticas construtivas. Será que o que essa pessoa tem a ver com o que realmente eu tenho dentro de mim? E aí você tenta mudar. Ou será que foi uma crítica para me destruir, foi maldosa, foi... Aí depois você fica com raiva, mas na hora, leva essa crítica para casa, leva para dentro do seu interior. Aí eu pergunto aqui, quais críticas lhe deixam impaciente? Quais são as críticas que te irritam? Isso, depois eu vou pensar sobre isso. 7, você tem dificuldade em aceitar um elogio? E eu vou dar um exemplo. Vamos para a 8ª e para a 9ª e me lembra para eu voltar para esse exemplo do elogio. Porque eu gosto muito de cutucar as pessoas com isso. 8º. Em que você se sente perturbada ou insatisfeita consigo mesma? O que é que te perturba? Qual é a sua insatisfação? Tem algumas coisas dentro de nós que eu gosto disso. Isso aí é a sua sombra lhe cutucando. É o seu recalque. Rafael, eu não sei se é o Rafael, é porque eu conheço um Rafael que me ajuda muito na mídia aqui. Enfim, aparência física. Eu estou dando o exemplo do 8º. Traço de aparência física. Você tem alguma coisa que te perturba na tua aparência física? Tem algum traço no seu caráter que lhe perturba? É a tua sombra que está lá recalcada. Agora eu acho que é o 9º. Vamos ver se é 9ª pergunta. Não, não. Deixa aí. Sobre o elogio. Eu gosto muito de testar. Olha, uma pessoa que tem uma falta de autoestima todo mundo tem. Ou que tem uma autoestima baixa, né? Tem a baixa e tem a boa, a equilibrada, que é bem difícil. Uma das coisas mais difíceis de nós terapeutas trabalharmos numa pessoa é a falta de autoestima, sabia? É bem difícil. Porque temos que levar a pessoa a se confrontar com as suas sombras. E muitas pessoas desistem do meio. Mas o elogio, o que é que eu faço? Quando eu chego na igreja, eu chego para as mulheres, principalmente, né? Eu digo, ai, que cabelo lindo, principalmente na reunião de mulheres, que era 4ª à tarde. Aí eu, ai, que cabelo lindo. Aí, geralmente, que eu quero testar, né, a autoestima das mulheres, ela diz assim, ai, tá tão feinho, tá tão oleoso, eu não lavei hoje. Ai, tá tão feio. Aí eu digo assim, agora eu digo, porque eu gosto mesmo de elogiar. Ai, que blusa linda. Ai, tão velhinha. Ai, que calça linda. Aí ela diz assim, comprei na boutique JP, que é a José Paulino, que é um bairro aqui que tem roupas lindas, maravilhosas e bem baratas. Aí eu falei, eu só fiz elogiar, não quero saber se foi barato, se foi caro, onde você comprou. Não precisava dizer que seu cabelo tá oleoso, porque ele tá lindo. Mas nós, pessoas que têm falta de autoestima, nós seres humanos temos muito problema em receber elogio. Muito problema. E isso denota falta de autoestima ou uma autoestima baixa. Bom, aí o que é que acontece quando nós não elaboramos a nossa sombra? Nós projetamos. Então, eu odeio essa frase, não é minha, de Jung. Olha como está tudo junto. O que não gostamos na outra pessoa pode ser exatamente aquilo que nós escondemos em nós mesmas. O que nós não gostamos na outra pessoa, ou no próximo, né? Que, infelizmente, o próximo tem feminino, na próxima. O que nós não gostamos nas outras pessoas pode ser exatamente aquilo que nós escondemos em nós. Então, a gente fica apontando o dedo. E Jung diz, nós apontamos o dedo e nós julgamos. E aí, gente, desculpa eu usar a Bíblia, mas não sei se terminou, acho que terminou, né? Vê aí se terminou, acho que não tem mais. Eu usar a Bíblia, desculpa eu usar a Bíblia,
Mas, deixa eu Terminou, colocar aqui, aumentar aqui. só para avisar. Ótimo. É, é, mas eu acho, gente, o que eu amo assim na psicologia é que eu tenho muitas amigas que se que se afastaram do evangelho, não de Deus, ou não só de Deus e do evangelho de igreja, quando fizeram psicologia, e eu não consigo entender como. Porque olha o que é que Jung diz. Aquela primeira frase que eu coloquei, Bela, aquela primeira frase que eu coloquei que em nós somos transparentes, mas o outro é espesso. E essa aqui, a gente projeta, aquela primeira, em mim as paredes divisórias são transparentes, nos outros elas são muitas vezes tão espessas que lhes impedem a visão. Eles pensam por isso que não há outro lado. Mas, aqui voltando para o que Jung disse, que a gente aponta o dedo no outro para não ver o nosso, né? Julga o outro para não ver. Jesus falou isso. Antes de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, tira a trave do teu olho, porque nós conseguimos ver o defeito do outro, da outra pessoa, porque não queremos enxergar nossos próprios defeitos. Aí eu vou terminar lendo uma coisa para vocês, que diz assim: eu não sou eu, Juan Jiménez, sou o que caminha junto a mim e que não vejo, aquele que visito às vezes e que esqueço outras vezes, aquele que me perdoa quando como gulodices, o que caminha na natureza quando estou no interior, o que fica em silêncio quando eu falo, aquele que ficará em pé quando eu morrer. Então, enquanto nós não nos confrontarmos com as nossas sombras, nós não seremos nós. Nós só seremos nós mesmos, pessoas íntegras, no sentido de inteiras, shalom, integridade, e só teremos paz. Uma vez eu fiz um estudo sobre isso, né? Shalom, que quer dizer integridade, que quer dizer paz. Só teremos paz conosco e com as pessoas ao nosso redor quando nós nos encontrarmos com as nossas sombras, elaborarmos e trazê-las à tona criativamente, que é outra aula. Eu vou agora parar para vocês fazerem perguntas. Gente, estamos abrindo então para as perguntas. Se vocês quiserem mandar, pode mandar no chat que a gente lê, ou pode ligar seu microfone e falar tranquilamente. Cadê eu para eu tirar meu som? Ah, tá aqui, meu som. Ó, a Mívia falou que maravilha, amei demais. O David colocou assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Fernando Pessoa. Acho que é Fernando. Muito legal. Posso A falar? Lilian colocou que está elaborando tudo ainda. Eu também. Aí eu tô tentando absorver. Porque eu acho as coisas nos outros tão errado, Deus. Ai, eu tô com muito problema. Ó, se for do governo, gente, tá liberado, tá? Ó, tem uma pergunta aqui. Da Andresa. Reconhecer as sombras seria, de certa forma, se libertar da nossa hipocrisia? Pode ser. Da hipocrisia para você mesma, né? Eu acho que sim. Ser você mesma e a hipocrisia em relação à sociedade. Sim. O Alex está perguntando se pode falar. Por favor, Alex. Boa noite, gente. Boa Estão noite. me ouvindo? Sim. Então, eu queria perguntar se essa questão da construção da sombra e da espiritualidade para Jung, eu não consegui pegar bem o nome do autor, desculpa se eu errei. Eu queria saber se tem a ver, e na verdade fazer uma reflexão de que, para mim, acho que já é quase uma certeza de que tem a ver com essa construção da inferno da igreja tradicional, né? De que o inferno sempre são os outros, né? De tudo aquilo que nós condenamos enquanto sociedade, com a questão do machismo, da LGBTfobia,
de todas essas questões, essas são questões que vão para o inferno, né? E eu acho que essa é a fuga para um mundo ilusório, né? Um mundo onde todas as certezas que nos privilegiam, elas estão ali e elas vão para o céu, enquanto todas as questões que nos confrontam, que nos fazem ter que nos desconstruir, elas vão para o inferno, né? De que a gente cria esse mundo ilusório onde nós estamos corretos e as outras pessoas não estão corretas e por isso elas merecem uma danação eterna, né? Eu queria saber um pouco da visão de vocês e da Silvia sobre isso. Alguém quer... Se Wendel, eu toda vez te chamo de Guito, não sei por quê. Você quer falar? Guito, fala aí, Guito. Eu só chamo ele de Guito. Então, Não, pode falar, Jerusa, que eu tô comendo aqui um salgadinho, tomando uma cerveja que é tão ruim. Meu Deus do céu, que eu tomei rápido e eu acho que eu tô ficando embriagado. Tão ruim que é. Certo. Alex, você pode... Eu acho que Ele me ouviu? Você me ouviu? Não, deu uma travadinha. Acho que pode falar de novo. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Acho que ele travou. Tá. Eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá? Que foi isso que eu fui construindo durante a explicação, foi o que eu fui construindo, só fui fazendo anotações, agora que eu mulo tudo. Vou tentar explicar essa questão das sombras e da espiritualidade que tu trouxe lá no terceiro slide, eu acho, que tem a ver de que quando a gente não elabora as sombras, nós acabamos tendo uma fuga para um mundo ilusório, né? Essa questão teria a ver com toda essa construção do inferno dentro da igreja tradicional, dessa questão de tudo aquilo que nós acreditamos ser o correto e das sombras que nós não elaboramos em nós ser jogado para o inferno. Aquelas questões de uma mulher empoderada, de um LGBT com direitos, do negro ter alma, essas questões que são condenadas ao inferno por essa lógica cruel. Isso seria um reflexo de todas as sombras que esse ambiente religioso tóxico muitas vezes não possibilita tu elaborar. Sim, acho que você está fazendo uma afirmação, né? É isso mesmo. E também aquilo ali aquela primeira frase que eu coloquei, que eu achei muito legal, que diz isso mesmo, né? Eu tenho minhas divisórias transparentes, mas o outro, as paredes deles são muito espessas, então eu acho que não existe o outro lado. Eu não consigo ver, então isso aí que você fala, por exemplo, dentro das igrejas também, muito, é aquilo que a gente viu também num dos slides, que quando você não se confronta com as suas próprias sombras, você se torna uma pessoa preconceituosa, dogmatista, rígida, e dentro das igrejas, tanto católicas como evangélicas, esse dogmatismo, essa rigidez, eu diria, não sair. Quando uma pessoa fala muito contra, aqui eu estou sendo julgadora, mas eu estou sendo psicóloga, tá? Uma pessoa fala muito de um assunto contra tal assunto, vai atrás que essa pessoa tem uma sombra sobre esse assunto. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo das pessoas homoafetivas, e só fala contra, e persegue, só fala contra, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Porque eu fiz um vídeo, logo no começo do governo, desculpa aí quem for desse governo, mas vamos ter opiniões diversas, né? Que eu esqueci o nome dela, a ministra da Mulher e do não sei o quê, só falava de sexo, uma sexualidade, isso, a Damares. Ela só falava de sexualidade, mas eu sou sexóloga, então eu fiz um vídeo na época e disse assim, vamos falar de uma sexualidade saudável? Existe sim a sexualidade do estuprador, existe sim a sexualidade do pedófilo, existe sim
o abuso sexual, mas vamos falar de uma sexualidade saudável. Por que que vocês só focam na sexualidade doentia? Só foca na sombra, né? Vamos trazer essa sexualidade saudável, vamos trazer o prazer, vamos trazer o orgasmo. Ixi, já estou falando de sexo, tá vendo? Não consigo falar sem falar de sexo. Mas, Alex, foi você que puxou o assunto. Mas dentro das igrejas, a culpa é do Alex. Estou projetando a culpa Pode dele. falar, fica à vontade. Quer dizer o seguinte, que dentro das igrejas, essa sublimação, esse puritanismo, esse pietismo, essa... Não é sublimação o nome que Jung falou, era outro, né? Freud é que falou sublimação. Esse mundo ilusório, um mundo com pessoas sem defeitos. E nem é defeito. Eu odeio quando um pastor ou uma pastora fala: mas precisamos acolher as pessoas homossexuais porque Jesus perdoou a mulher adulta. Gente, nada a ver essa comparação. Jesus perdoou a mulher adúltera porque ela estava em pecado. Mas a homossexualidade não tem absolutamente nada a ver com adultério. E não tem absolutamente nada a ver com pecado. Então, essa comparação, essa defesa, enfim, já é outro assunto que depois vocês me chamam para falar. Ok, vamos mais perguntas. Ai, Silvia, eu tenho uma pergunta da Lara aqui. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Então, E ela pergunta assim: quando você coloca o sentimento do outro acima do seu, mas ao fazer isso, você acaba se reprimindo. Como você vê isso? Uma sombra? pode ser, eu diria que falta de autoestima, né? A falta de autoestima tem a ver que você ainda não se encontrou com você mesma. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu estou atendendo muito online, né? Porque eu peguei uma menininha de 35 anos, que o marido tinha deixado ela com uma criança de 3 meses. E é uma longa história, que claro, eu não vou contar aqui, mas, gente, e aí ela tá com um namorado novo, e o namorado ia lá: eu não posso ser uma pessoa boa, porque como é que eu posso ser boa se eu fui abandonada com um bebê de 3 meses? E eu comecei a trabalhar a autoestima dessa menina, a assertividade, quem ela é, pelo que ela passou. Gente, hoje eu saí dessa cadeira aqui que eu tô tão feliz, porque ela conseguiu ser assertiva, ela está conseguindo se amar, ela está conseguindo pisar firme. Peraí, entendeu? Porque quando uma pessoa some debaixo de uma outra pessoa, eu tenho também um vídeo no meu canal, acho que é no canal da Bethesda, eu sou doida, que diz assim: a mulher tem que ser submissa ao homem. O que quer dizer a palavra submissão? Porque quando a pessoa some para que o outro apareça, para que o outro seja, não. Um relacionamento é um relacionamento que os dois estão inteiros. Eu sou e você é. E aí, juntos, se a gente... Que eu disse para ela uma frase que ela disse hoje para mim, eu nem acreditei. Eu digo: ai, gente, sucesso. Fiquei pensando na minha cabeça. Saí morta de feliz. Porque ela disse assim: você falou uma frase que eu fiquei pensando. Se eu não nasci, que não é minha essa frase, eu já esqueci de quem é. Eu não nasci para suprir as suas expectativas. Se nós nos encontrarmos e você gostar daquilo que eu sou e eu gostar daquilo que você é, tudo bem, a gente vai caminhar juntos. Mas se não... E ela disse isso para o namorado, fiquei morta de feliz, porque ela estava tentando se moldar para o namorado aceitar e não sei o quê. Então, né? Mirelle, pode falar. Mirelle está falando aí? A Lara disse, né? Quando você coloca o sentimento do outro em cima do seu, você tá... É falta de autoestima. Você precisa... Outra pergunta aqui. Pode... do João. As sombras necessariamente têm a ver com as negatividades do nosso ser? Tem. Porque nós somos um ser, nós somos seres feitos de luzes, de qualidades, que, aliás, a gente construiu essas qualidades baseadas nas repressões, na sombra.
Um dia a gente pode até ver como é que eu vou trazer minha sombra à tona, né? A gente tem uns defeitos bem terríveis, né? E você precisa ser um ser integral, luzes e sombras juntos. E você ir trabalhando essas sombras, entendeu? Não quer dizer que você vai ser perfeita, mas você precisa trazer, por exemplo, um exemplo. Eu sou uma pessoa iracunda. É uma sombra minha, eu sou mesmo raivosa mesmo. Como é que uma pessoa iracunda, raivosa, que tem muita... Aí Freud diz que é muita pulsão de vida, pode trazer essa sombra à tona criativamente? Vamos ser ativistas. Vamos pegar essa raiva, direcionar essa raiva contra a injustiça, contra o preconceito, contra o racismo, contra o fascismo, entendeu? Eu só não fui na rua protestar porque eu sou de alto risco, mas eu queria estar lá. Embora eu seja branquela, mas eu sou antirracista, sou antifascista. Assim, tenho cabelos brancos, mas eu sou um pouco jovem ainda, na cabeça. Com certeza. Entendeu? Como? Sendo ativista. Todo ativista. Esse pessoal foi para a rua protestar, pegou a sombra dele, usou de uma maneira criativa. Vamos ser revolucionárias, vamos ser revolucionários, vamos gritar, vamos... É a nossa raiva contra a injustiça indo para fora. É a minha sombra, entendeu? Desculpa, mais perguntas. Tem umas perguntas. Eu esqueci da Milvia, ela perguntou quais são os seus livros, porque ela quer adquirir. Eita, depois eu vou escrever e eu vou mandar, eu tenho 5 livros. Meu livro que eu mais... Que eu falo de igreja, quando eu digo, como assim que não cita o meu livro? Que também o coitado está esquecido. Eu gosto muito dele. Eu não sei se eu tenho ele ali. Um outro gênero de igreja, que foi o meu mestrado em teologia, que eu queria falar sobre... É antigo, tem até que fazer ele maior. Eu cresci muito, assim, nos meus pensamentos, me aprofundei no movimento feminista cristão, né? Mas é um outro gênero de igreja, a capa é Maria Madalena, e esse livro eu destrincho todo, eu falo, tem um capítulo que eu falo sobre os primeiros pais da igreja, o que eles diziam da mulher, tem outro capítulo que eu falo de Lutero, de Calvino, e aí eu falo também dos primeiros filósofos, falo de Rousseau, terrível, olha, que eu amava, Platão, Sócrates, Aristóteles, gente... Todos misóginos, todos. E aí depois eu desconstruo todos os versículos que a igreja evangélica usa para dizer que a mulher não pode falar na igreja, né? Então, eu estou falando dos processos de ordenação feminina. Aí eu tenho um que é para poder levantar o espírito, diga assim, a vida. Aleluia. Eu tenho um que é esse foi o meu mestrado na Metodista em Ciência da Religião sobre a sexualidade, discurso evangélico sobre sexualidade, a pureza evangélica, e aí eu analisei 8 livros. Eu analisei 2 livros do Jaime Kemp e 2 livros do que a gente pensa que ele era progressista, mas não era, Robinson Cavalcante, e que eu conheci pessoalmente, fui muito congresso que ele falou. Quem mais? Ao Carlos Eduardo Calvani, que é o mais atual. Eu peguei década de 70, 80, 90 e agora, 2000. Peguei um casal que era meu amigo antes de eu escrever essa tese, essa dissertação. Claudete Brito e pastor Paulo Brito eram muito meus amigos, mas eles têm um livro chamado Limites no Prazer. Quer dizer, a gente não pode transar antes de casar. E quando casa, meu irmão, você ainda tem que ter limite. Eu pensava que casou, amigo, faça o que você bem entender. Que nada. E aí tem essa sexóloga pentecostal que fica dizendo que a gente só pode papai e mamãe, missionário, não pode nem miar e nem gemer quando transar. Ah, faça-me o favor. E ainda... Então, esse meu livro é o meu predileto. Sexo entre a culpa e o prazer. E o meu próximo vai ser sobre a igreja e a homossexualidade, que foi a minha tese de doutorado. Mas eu tenho que ajeitar, porque tem muitos termos técnicos, né? E qual é o outro? Amor romântico. Isto existe? Fiquei em depressão depois que eu terminei esse livro. Eu pesquisei a maioria dos filósofos e teóricos e antropólogos sobre o amor e sobre a paixão. Eu sou uma pessoa super romântica, mas fiquei decepcionada.
Não vou dizer para vocês o que é que eu descobri, mas esse livro é sobre isso. Amor romântico, isto existe? Do mito à realidade pós-moderna. Qual mais que eu tenho? Diga assim, a vida, amor romântico, sexo entre corpo e prazer, um outro gênero de igreja, tem um que eu estou me esquecendo, mas são 5. Putz, qual é outro? Deve ser insignificante, que eu não estou me lembrando. Enfim, depois eu esqueço. Ai, depois a gente manda, gente, para vocês a listinha com os livros. Lembrei. Meu Deus, esse é o mais importante. Encontros e desencontros na vida a 2. Sobre relacionamento. Encontros e desencontros na vida 2. Também é um livro interessante. E tem um que já era para ter saído em agosto, mas vai sair, talvez. Amazon é uma droga, ela não paga nada para gente. Sobre divórcio. Divórcio. Libertação ou sofrimento? Já está pronto, já está no forno. Próxima pergunta. A Lara, ela disse assim: a palavra nos fala que encontramos a nossa identidade quando olhamos para Cristo e que é a criatura que não se manifesta na presença da palavra, né? Hebreus 4, 12 e 13. Qual o cuidado que temos que ter ao fazer essa elaboração e autoexame, partindo do entendimento que o que nos possibilita esse autoconhecimento vem do discernimento do Espírito e que tudo isso é que vai nos possibilitar viver uma plenitude? Então, tem um livro em inglês que eu não vou me lembrar o nome, mas que eu adoraria traduzir esse livro, e a gente precisava ter esse livro no Brasil, de uma psicóloga cristã, que ela descreve exatamente isso, os males que a igreja, os discursos da igreja fazem ao autoconhecimento, aos seres humanos. Então, por exemplo, você dizer que eu só sou inteira. Quer ver? Deixa eu ver, porque foi longa essa pergunta. Quando a Lara, né, que falou que nós só encontramos a nossa identidade quando olhamos para Cristo, eu acho que, Lara, aí está sendo uma negação do nosso eu. Eu acho que é uma leitura fundamentalista, né, desse versículo. Eu acho que a gente tem o que possibilita esse autoconhecimento vem do discernimento do espírito. Então, eu não acredito assim, não. Eu acredito que quando a gente coloca tudo isso em Cristo, a minha identidade é só em Cristo, é como se você estivesse matando o seu ego. Quando eu estou falando de matar o seu eu não estou falando do egocentrismo, tá, gente? E eu vi muito isso em igreja, não sei se vocês viram, aquele desenho que é Cristo no trono, aí a gente sai do trono e Cristo sobe no trono e a gente fica no periférico. Né? Eu não sou humanista, acho que não, mas não, a gente convive junto. Eu tenho que ser Silvia Jerusa. Agora, é claro, quando eu sigo os princípios, os valores de Cristo, a gente tem batido muito isso em lives. A gente tem que ler a Bíblia através da lente de Cristo, não do moralismo que a gente tem visto, não do fundamentalismo. Então, eu posso ser eu mesma e Cristo vem comigo. Ele está no meu coração, se nós somos templo do Espírito Santo, mas eu preciso me conhecer, independente de Cristo, porque um ateu, então, não se conhece? O ateu se conhece. Tem muitos... Gente, eu li um livro que eu quero recomendar para vocês, e tenho até para os meus filhos, eu li, eles cresceram ouvindo historinhas. André Comte Sponville, sobre as pequenas grandes virtudes. O livro das pequenas grandes virtudes, e tem agora para quem? Quer dizer, meus filhos já têm 30 e tantos anos, para criança também. Eu lia para minhas filhas e meus filhos antes deles dormirem, cada capítulo. Mas eu li esse livro para adultos, as pequenas grandes virtudes. Quando eu terminei de ler, esse livro fala sobre amor, alegria, paz, etc. Um livro sobre ética. Eu pensava que o cara era crente. Aí eu cheguei para o Ricardo Monte e disse: Ricardo, como que eu nunca ouvi falar desse cara? André Comte Sponville. Ele disse: claro, Jerusa, ele é ateu. Oi? Então, tem muito ateu que tem autoconhecimento e que eu fiz um curso sobre ética
eu sigo o Steve Pinker, né? E eu sigo, tem um outro, que eu gosto pra caramba, o Alain de Botton. Gosto muito dele, sigo ele no Twitter, já li vários livros dele. E ele fundou uma escola chamada Escola da Vida, School of Life, que agora tem em São Paulo, cobra uma grana federal para se assistir às palestras deles, nem sei se ainda existe, ele tentou, e ele é ateu, mas os princípios éticos que ele, não sei o que, Bloom também, que eu também sigo, agora esqueci o primeiro nome, tem vários livros dele, mas enfim, são pessoas que são ateias, mas que têm princípios éticos e valores, e tem mais firmeza e mais segurança e mais luzes do que muita gente que a gente está vendo aí, que se diz cristã, e muita gente de dentro das igrejas. Então, nós podemos, sim, nos conhecer sem o discernimento do Espírito. Agora, se você é cristã, pede uma ajudinha a Deus, né? Senhor, porque a Bíblia nos diz que eu não gosto nem de dizer essa palavra, a Bíblia diz, né? Mas o fruto do Espírito é amor. Aí do amor se desdobra em gozo, paz, longanimidade, bondade. Quer dizer, quando a pessoa segue a Jesus e segue esses princípios e deixa o fruto do Espírito germinar em você, aí você vai trazendo as suas luzes, as suas sombras à tona e se torna uma pessoa até melhor. Mas eu posso me conhecer, sim, sem Jesus e sem o Espírito de Deus, porque senão os ateus não teriam autoconhecimento, né? Ou outras religiões. Uma pergunta da Andresa, de novo. O que dizer dos fundamentalistas católicos que ontem foram protestar na frente de um hospital aqui de Recife porque uma criança de 10 anos que foi estuprada foi se submeter a um aborto? Eita, esse é bom. Gente, me matou. Ontem, depois tem a pergunta aqui do Rafael, da namorada dele, que eu acho interessante a gente responder. Gente, eu quase morro ontem. Eu tive 160 de batimentos cardíacos. O Ricardo, vou pro hospital nem a pau, porque eu vou sair de lá com Covid. Vou sair de lá só monta. Aí eu fiz todos os exercícios para baixar e deitei com as pernas para cima. Eu fiquei. Ontem, a minha sombra da raiva veio à tona. Faz de novo a pergunta aí. Bela. Faço, peraí, deixa eu achar aqui de novo. Gente, cadê? O que dizer dos fundamentalistas católicos que ontem foram protestar na frente de um hospital aqui de Recife porque uma criança de 10 anos que foi estuprada foi se submeter a um aborto? Olha, o que dizer? Lá no meu Twitter eu coloquei indignos, podres. É uma pena que eu não acredito no inferno, porque se eu acreditasse, se eu fosse Deus, eu mandava vocês tudo para as mais... Ontem eu perdi as estribeiras. Eu mandava vocês todos para o mais profundo do inferno. Se existisse inferno, vocês já estariam lá. Se eu fosse Deus, porque, gente, não foi só os fundamentalistas católicos. A Ellen quer perguntar, não foi só... Linda a tua foto, Ellen. Não foram só os fundamentos católicos, foram políticos evangélicos lá para poder... Não, e teve uma mulher que colocou a culpa na criança. Gente, eu sou terapeuta, eu pego adultas que até hoje têm problemas sérios porque foram abusadas por avós, irmãos mais velhos, primos, estupradas. E teve uma indigna que o Pavarini postou ontem, que eu fiquei... Eu quase morro. Ontem eu ia morrer. Eu digo, não posso morrer porque eu preciso continuar falando. Teve uma mulher que eu li que eu fiquei sem entender. Que ela comentou... Teve uma mulher que ela comentou assim que acha que tinha que estuprar alguém da família do cara para o cara entender a dor. Olha o comentário da mulher. Além de ter essas idiotices, mas teve essa mulher, eu sei lá o que ela é, um idiota, sabe o que ela disse? Essa menina é muito inocente mesmo, né? E ser estuprado desde os 6 anos e não dizer nada a ninguém. Oi! Olha, me levantou
Uma ira que essa mulher, ainda bem que ela não estava perto de mim, acho que eu tinha enforcado ela, Deus que me perdoe. Mas, enfim, gente, eu tenho umas 10 apostilas que eu trabalhei de graça, dando palestra numa comunidade pobre, um centro social que a gente tem ainda lá em Fortaleza, que fui eu que fundei, né? E eu formei pessoas para detectar abusos sexuais que a gente... teve muitos abusos. Só uma pessoa idiota que nunca estudou o que é um abuso sexual ou como é que se faz, que não sabe que o abusador ameaça uma criança de 6 anos, o abusador ameaça, eu vou matar sua mãe. Nossa, eu tenho pessoas que eu trato hoje, com 35, 37 anos, que foram abusadas pelo padrasto. Ele dizia assim, se você disser para sua mãe, eu boto você e sua mãe para fora de casa e vocês vão viver na lama. Uma menina, ela foi abusada dos 6 aos 13 anos. 6 aos 13 anos. Só agora que o padrasto morreu, que ela veio conversar comigo. Porque ela teve que cuidar do padrasto, no fim da vida dele. E ela dizia, eu não aguento, olha, ela tinha que cuidar dele, ela tinha que não sei o quê. E ela tem uma meia-irmã, né? Porque ela é... E a minha irmã abandonou o velho no hospital. Eu, a minha vontade, vou dizer, a minha sombra era dizer, amiga, deixa esse cara morrer, amiga. Mas, enfim, só quem nunca estudou sobre abuso sexual não sabe que o abusador... Daniel falou uma coisa certa. Esse negócio de culpar a vítima ocorre muito... Sim. Eu fui constelado, Daniel. Eu só acredito numa pessoa que faz constelação familiar, que é minha colega, que eu estudei com ela, que ela mistura sistêmica com a constelação, tem doutorado em psicologia clínica, ela é maravilhosa. Se você morar em São Paulo, você diz, quero constelar. E, inclusive, ela é tão consciente que ela não constela através de bonecos, aí seja outra assunto. Ela constela pessoalmente com outras pessoas, mas ela não está constelando nessa pandemia, porque ela é terapeuta, ela não vive só disso, né? Mas colocar a culpa na vítima, e principalmente de abuso ou estupro, e uma mulher fazer isso é muita indignidade. Eu falei sobre essa mulher no Twitter, eu falei, você é podre. Os fundamentos... Desculpa, gente, eu tô meio... Tocar nesse assunto para mim, eu chamei os fundamentalistas de podres, são maus. Um amigo meu, pastor lá em Fortaleza, fica me mandando a foto do que o povo está dizendo, os crentes estão dizendo para eu, digo, amigo, sai bloqueando. Eu bloqueio logo, eu bloqueio todo mundo. Por isso que eu não tenho muito seguidor, porque se eu tivesse, eu acho que o ano passado eu bloqueei 1000. Eu não vou me dar, não responda a fundamentalistas. Não vale a pena. A gente diz a nossa fala, eles que quiser que leiam. Agora, responder essas idiotices, não vai. Eu vou ganhar muito hoje o quê, Daniel? Muitos o quê, Daniel, que eu vou ganhar? Seguidores. Pois é, porque meus amigos e minhas amigas, eu tiro todo mundo que me vier com esse... Não, esse dessa menininha, gente, eu acho que foi agora o fim. Quase que eu dizia assim, vou entregar meu pastorado, porque aí a minha sombra, né, de dizer palavrão no Twitter, entendeu? Que eu não digo palavrão, que até hoje eu sou reprimida. Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta? Eu estou me divertindo, gente. Vocês estão... Temos muitas ainda. Acho que tá todo mundo gostando. Eu vou tentar me controlar, vai. Não, tá ótimo assim. Boa noite, Silvia. É do Christian, não li o nome. Durante nossa vida, passamos por muitas coisas. Erramos, acertamos, somos julgados, julgamos, amamos e odiamos. Com Cristo, tentamos aprender a amar como Ele ama. Qual o limite para tratar as pessoas como elas nos tratam ou como Jesus trataria? Mesmo mexendo com a nossa estima, muitas vezes sendo subestimados, perseguidos e humilhados. Depende pelo que você está sendo perseguido e humilhado. Né? Jesus disse que do mesma maneira que rejeitaram os profetas antes dele, nos rejeitariam. Se nós estivermos sendo perseguidos pelo que nós estamos falando,
pela defesa da justiça, pela defesa do pobre, pela defesa das pessoas negras. Eu digo negro, tá, gente? Eu perguntei pro Ronilson, como é o certo, que eu não queria ferir. Ele disse, pode chamar negro. Eu li agora o livro do Laurentino Gomes sobre escravidão. Gostei demais. E ele fala também as pessoas... Então, eu digo as pessoas negras, né? Então, se você está sendo perseguido por causa disso, né, querida, fique feliz. E assim, eu tento não odiar ninguém, é sério. Eu fico indignada, com raiva, né? Mas se a pessoa está te humilhando como ser humano, a você, a gente tem que ter, eu sempre digo, gente, desculpa, eu sempre digo para as minhas clientes, existe uma coisa chamada dignidade, entendeu? A gente tem que ter dignidade, não é odiar, mas é ter dignidade. Você vai deixar, principalmente um homem, né? Um homem ou uma mulher, lhe humilhar, lhe subestimar, fazer você se arrastar, entendeu? Eu digo, tem que ter uma coisa chamada dignidade. Então, se é isso, outra coisa, amar. Eu amo todo mundo, eu amo até aquela indigna que falou essas besteiras, ok, beleza, mas eu não preciso conviver com a pessoa que me humilha, que me faz rastejar, que me subestima, entendeu? Você precisa ser você mesma. E acreditar, eu fico olhando para a Bela, né? Mas eu tenho que olhar, não sei quem foi que fez a pergunta, eu tenho que olhar para vocês, né? Para todos. Foi o Christian, o Cris que está aqui. Tá aqui o Cris. Entendeu, Cristo? Então, se a pessoa tá lhe humilhando, lhe subestimando, você ama. Ok. Eu sempre falo para o pessoal também, pode perdoar. Mas perdoar, eu perdoo todo mundo. Mas perdoar não quer dizer ter que conviver. Entendeu? Então, essas indignas, esse pessoal fundamentalista que está dizendo besteira, olha, amigas, eu não vou levar eles comigo para lugar nenhum. Quando você odeia uma pessoa, você leva essa pessoa com você para almoçar, para jantar, para viajar. Eu quero ficar livre dessas pessoas. Então, vocês estão perdoadas, Deus é que vai tomar conta de vocês. Agora, eu não preciso conviver. Entendeu, Christian? Respondeu, Christian? Olha, a Ellen queria falar. Faz tempo que ela... Pode falar, Ellen, por favor. Depois a Lili vai ler a do Rafael, que o Rafael comentou até que a namorada tá querendo a resposta. Vamos ler agora. Ei, gente, boa noite. Tá dando pra me ouvir? Tá. Primeiro eu queria falar que, mulher, você é muito maravilhosa. Que isso? Agora minha falsa humildade foi meio doida, mas eu assumo. Obrigada. Então, a minha pergunta é a seguinte: se a sombra ela é unicamente de formação pessoal ou existe algum traço dela que pode ser introjetado dos nossos pais ou da nossa cultura? Tipo, eu afasto o que eu aprendi como sendo reprovável? Eu pensei um pouco assim na constituição do superego, do consciente coletivo. Eu queria saber se é mais ou menos assim por esse caminho. Ai, gente, eu nem tive tempo de falar para vocês, porque não existe só a sombra, que eu não ia dar tempo. Não existe só a sombra individual, tá? Existe a sombra individual, a sombra familiar e a sombra nacional. Uau! Aí, outras aulas, tá? Olha aqui, eu tô no meu caminho para voltar. Mas é verdade, então, você tem razão. Aí vem o inconsciente coletivo. E sim, essa sombra, o inconsciente coletivo, por exemplo, familiar, né? Os padrões repetidos, a gente repete padrões que a gente olhava tanto para aquelas sombras, para aqueles defeitos, eu nunca vou fazer isso. Aí a gente repete o mesmo padrão da nossa família. Já cuidei de um menininho, desculpa, eu trago muita experiência, mas é para vocês gravarem. Adoro. De um menino de 6 anos que a mãe trouxe, chinês ele, mito, japonês, desculpa. Porque ele era muito racista. E a mãe trouxe, a mãe branca e o pai asiático,
o menino para fazer terapia, porque ela disse que não aguentava mais de reclamar. 6 anos de idade. Conversa vai, conversa vem, na ludoterapia, papapá. Claro, o pai do menino era um racista. E é racista, sim, porque o pai é japonês, mas ele era racista, porque o racista pode ser contra asiático, mas ele era racista contra pessoas negras. E a criança foi para a escola e não conseguia conviver com professora negra. Eu já fui um monte de coisa. Já fui diretora de uma escola evangélica. Já fui pedagoga, tá? Mas desisti. Nossa, eu tinha uma professora de religião, porque eu era diretora de uma escola evangélica, de um colégio evangélico, que a meninazinha alemã, gente, essa menina se atirava debaixo da cadeira e gritava, vamos já, Rafael, falar com a sombra da tua... Como é o nome da tua namorada? Então, e essa menina se atirava no chão com histeria e fazia confusão. Eu não quero uma negra me ensinando, eu não quero. Ela estava no 3º ano. Érica, vamos já te responder, Érica. E eu tive que trabalhar, quando as crianças faziam, eu sou Paulo Freireana, quando as crianças faziam confusão, que mandavam para a diretoria, eu tinha um monte de brinquedo, aí eu ia fazer ludoterapia para saber o porquê que essa criança está dando esse show, por que essa criança não aceita essa professora negra, E trabalhei o racismo dessa criança, porque era o racismo do pai, entendeu? Então, o inconsciente coletivo tem a ver geração, sociedade, é outro assunto que a gente, mas você está certa, é outro assunto que a gente pode um dia abordar, o nosso inconsciente coletivo. Nós, mulheres, só voltando para o inconsciente coletivo, mesmo que a pessoa tenha saído da igreja, é interessante, quando ela vai se divorciar, ela não, olha que menina linda a Sara, ela não tem coragem de se divorciar porque ela fica pensando assim, mas eu ainda penso que é pecado, não está mais nem na igreja, é pecado, porque o divórcio é pecado, eu não posso, e o cara batendo nela, e ela, ai, mas é pecado, eu não posso, eu tenho que perdoar, porque amar, então, o inconsciente coletivo, ela saiu da igreja, ela está apanhando, aí já é outro assunto que a gente pode falar. Desculpa, eu tenho um déficit de atenção e hiperatividade, então eu disperso, mas essa do inconsciente coletivo acontece muito, e é real. Vamos responder a Érica? Vamos, Bela? Então, vamos lá. Alguém falou alguma coisa? A Érica, namorada do Rafael, está desesperada. O Rafael perguntou assim, boa noite, estou aqui assistindo com a minha namorada, né, no caso a Érica, e ela está se identificando com tudo que você está falando, e com muitas dúvidas. Uma delas é como se tratar, pois ela já fez terapias e, no entanto, as sombras ainda persistem, principalmente a autoestima baixa. Pois é, Érica, vou te dizer. Procura. Você precisa trabalhar as suas sombras. E eu vou lhe dizer para você que a autoestima é uma das coisas que nós, terapeutas, mais achamos difíceis de trabalhar. Porque a gente vai ter bom, é um longo processo. Talvez, não sei, umas 15 sessões, pelo menos, rastreando de onde é que, quais sentenças você recebeu dos seus pais. Porque as sentenças que nós, pais, lançamos sobre os nossos filhos, as nossas filhas. Sua safada, você não presta para nada. Cala essa boca. Aí você não vai dizendo suas emoções, você não vai adquirindo a sua... Quantos anos tu tens, Érica? 39. Super. Agora você está na idade... Vocês que estão aqui comigo estão na idade certa de trabalhar as suas sombras, né? Não espera chegar da minha idade para vir trabalhar a sombra, tem que trabalhar. Leva muitos anos, Érica, por exemplo, você que tem a baixa autoestima, tem que saber por que você tem, como é que seu pai e sua mãe lhe tratavam, o que é que você internalizou, como que você pode trazer isso à tona, entendeu? Então, é um longo processo. Não, gente, eu, Silvia Jerusa, fiz 11 anos de terapia. E eu terminei minha terapia quando eu fui morar fora 1 ano, porque minha terapeuta aumentou muito o preço e eu estava vivendo de bolsa, né? E não podia pagar a terapia. Mas
tem que fazer terapia para a tua autoestima. Não é um ano, talvez um ano, se for só autoestima. Mas para eu começar a me aceitar, e um dia eu dou meu testemunho para vocês, do monte de complexo que eu tinha, foi difícil, foi muito difícil. Mas por mim, eu não pararia nunca. Estou louca que a pandemia termine para eu continuar minha terapia. Eu vou ver se encontro outra terapeuta, que a minha ficou muito cara. Não dá, não dá. Mas terapia, Érica, procura uma junguiana ou uma sistêmica que vai pontuar as coisas mais rápido, porque eu não sou contra psicanalista, eu tenho um genro psicanalista e um dos pastores da Bethesda psicanalista. E, contra a minha vontade, eles fizeram especialização em psicanálise. Mas vai levar a vida inteira na psicanálise. Agora, a sistêmica, ela vai pontuando, a junguiana também, vai trabalhando tuas sombras, vai vendo, vai puxando isso de ti. Érica, tenta responder sozinha essas perguntas, 9 perguntas, aí você vai pontuando, vai ver direitinho quais são tuas sombras. Tá bom? Tem uma pessoa dizendo todo. Vou. A Érica. Érica, desculpa, gente. Olha aqui. Não, pode online, falar. A Érica foi abusada com 12 anos de idade. Olha, tem que trabalhar, Érica. Por quê? Deixa eu dizer para vocês, a maioria das mulheres que eu recebo no meu consultório, que tem falta de autoestima, que não confiam em homem, que tem problema nos relacionamentos, insegurança profissional, desvalia, invariavelmente foram abusadas sexualmente quando crianças ou até 14 anos de idade. Então, por exemplo, a Érica está namorando com o Rafael, precisa trabalhar esse abuso, precisa trabalhar a tua segurança, precisa trabalhar a tua autoafirmação como mulher. Tem que trabalhar. Gente, abuso, deixa eu dar a dica para vocês. Não deixe passar sem trabalhar abuso em terapia. Aí a pessoa diz assim, mas eu vou... Eu atendi um pastor, um apóstolo, que e a mulher, um apóstolo, bispo, sei lá, já tinha espancado a mulher 4 vezes em 1 ano. E aí ele chegou para mim e disse assim, ele entrou, porque a mulher saiu de casa, apanhando o tempo todo, apanhou quando era noiva e casou. Imagina, você apanha a noiva e casa, amiga, que você quer, né? Não, mas vou orar e Deus vai mudar ele, eu vou orar e nada de Deus mudar. E o cara pregando Deus e dando santa ceia e batendo nela. Aí ele sentou e ele disse assim, eu estou aqui porque ela disse que só voltava para mim se eu fizesse terapia de casal, mas eu vou logo avisando, meu psicólogo é Jesus. Meu psiquiatra é Jesus. O tempo todo ele dizendo, já estava me enchendo o saco. Aí eu falei assim, então, eu não trago a religião à tona nas terapias, mas já que ele trouxe, então, meu irmão, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse Jesus, que é seu psicólogo, por que esse Jesus não te deu uma coisa chamada, não te deu o fruto do Espírito chamado autocontrole? Antes de você bater na sua mulher, quer dizer, Jesus não quer te curar da tua pancadaria, da tua agressão. Jesus poderia ter te dado autocontrole, entendeu? Então a gente, não, mas é Jesus que vai me curar dessa minha dor, desse meu trauma. Desculpa, eu sei, mas quando a gente está com dor de dente, a gente vai para o dentista. Vocês, tem alguém aí que é do tempo dos dentes de ouro? Que lá na Praia de Santos vinha um evangelista curar os dentes do pessoal. O pessoal ia lá para a cruzada dele. Gente, eu fui, porque eu odeio dentista. E eu tinha 2 caras, e eu queria que Jesus obturasse meu... Eu não queria dente de ouro, eu queria não ter que tratar. Mas, gente, quando a gente tem problema no dente, a gente vai para o dentista. Quando a gente tem vesícula, a gente vai para o cirurgião. Quando a gente tem... Por que quando a gente tem um problema emocional, a gente espera... Eu sei que Jesus pode ajudar, mas procure um profissional. Sim! Nossa, gravetinho aceso! Tive uma irmã que trouxe o gravetinho verde para mim, e o pior é que eu acreditava, Daniel.
Eu nunca fui atrás, mas eu acreditava. Ai, muito. Vamos lá. Bom, quando o Gito apareceu, é sinal que. Comportamental maravilhosa, sim. A Milvia está perguntando. Terapia cognitivo comportamental, na minha opinião, depressão, toque, ansiedade generalizada, essas que precisam ser mais pontuais, terapia sistêmica e comportamental. Cognitiva comportamental, tá? As duas juntas. Muito bom. Trata sim. A Mirelle fez uma pergunta, inclusive, excelente. Ela diz assim: compreendo que as sombras que carregamos muito está relacionado à forma de socialização que temos. Uma sociedade machista, heteronormativa e racista. Nessa perspectiva, gostaria de saber se é possível lidarmos de forma saudável com nossas sombras ou nos livrarmos delas. E também, sendo a igreja reprodutora dessas estruturas, como vivermos esse autoconhecimento e autoamor nesse bombardeio que a igreja faz? Pois é. Uma coisa que eu quero dizer para vocês: a gente não vai se livrar das sombras, tá? A gente vai trazer lá à tona criativamente, né? Então, por exemplo, a raiva tá lá. Aí a gente vai ser revolucionária, vai protestar, vai para a rua, vai darará. E, infelizmente, quem foi que perguntou? Esqueci o nome. A Mirelle. A Mirelle perguntou o que fazer com esse bombardeio que a gente recebe dentro das igrejas. Eu não diria, eu sou uma das pessoas que falo como Henrique Vieira, né? Não generalize, mas, gente, vamos eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu e o meu marido, e o homem com quem eu casei, para não ter ideia de posse, a gente pensa muito em desistir, sabe? Porque a gente se sente enxugando gelo. Sabe quando você pega o gelo e vai enxugando? E ele vai molhando? E a gente fica... Porque os bombardeios dentro das igrejas, que são cruéis. Ontem, eu estou pastoreando uma igreja online, São José dos Campos, que o pastor entregou. Em plena pandemia, agora eu sou a pastora interina online. Meu Deus, daqui a 3 meses, quando abrir, eu estou ferrada. O que a gente vai fazer com essa igreja? Mas está sem pastor. E ontem eu falei essa diferença da teologia e da irreligiosidade cruel e a teologia do Deus gentil. Que, inclusive, o doutor Zenon Lotufo, que é psicólogo e pastor da presbiteriana, que ele usa esse termo, teologia gentil. Eu não sei o que a gente pode fazer com esses bombardeios. Eu vou dizer o que é que eu vou te dizer, Mirelle. É esquecer. É cair fora. Porque eu morava, eu fiz meu último ano de doutorado em Princeton, né? Eu ganhei uma bolsa e estava lá na época das eleições. Aí eu voltei eu voltei em agosto de 2019. Para minha decepção, desculpa se tem gente bolsonarista aqui, gente, eu fiquei tão decepcionada. Um monte de betesdense bolsonarista. Que eu não sabia, eu não acompanhei, porque eu estava enfiada numa biblioteca, mas eu chorei, porque gente que ia para a minha escola dominical, gente que era sobre sexualidade, que eu amava, tão lindo, tão fofo, e eu digo, não pode ser, não pode ser. Aí eu fui descobrindo os bolsonaristas, descobrindo, e ficando triste. Aí eu fiquei pensando, 30 anos de São Paulo, 30 anos de Bethesda. O que é que esse povo aprendeu? NADA, nada. Nossas palavras foram rasgadas. Não, e teve gente, um monte, nós chegamos à igreja, tinham tido uma baixa significativa. Sabe por quê? Gente que desculpa, eu vou usar um termo evangeliquez, ganhei para Jesus. Saiu, porque soube que nós fizemos um vídeo lá com os universitários, os alunos de Princeton, falando da Haddad. Somos Haddad por isso, e mandamos um vídeo para cá, para o Brasil, né?
a gente estava lá tentando lutar. E aí algumas pessoas viram esse vídeo, eu queria que muito mais tivesse visto, e saíram, porque pegaram 27 anos, você está com o seu pastor e você troca o seu pastor por um cara que você nem conhece. Muitas famílias saíram. Aí, Mirelle, a gente tem que esquecer. Não pode deixar incorporar, internalizar esse fundamentalismo, esse dogmatismo. Temos que nos livrar, aí vem a Ellen, vamos nos livrar do inconsciente coletivo. Vamos criar o que vocês estão criando aí. Um refúgio, um novo paradigma, uma nova... Tem uns meninos, o Caio Luizeto, que eu esqueci agora o nome da igreja dele, Confraria Cristã, estão criando movimentos alternativos que não eliminam a espiritualidade, mas que sai desse molde, sai de lá, povo meu, sai desse amordaçamento, dessa heteronormatividade, dessa sociedade dentro das igrejas. Eu digo, por isso que eu quero dizer, não generalizo, mas tem muito. Infelizmente, 99% das igrejas são racistas, heteronormativas. O que mais que você falou? Racistas, fascistas, heteronormativas, preconceituosas, julgadoras, cruéis, enfim. Vamos lá, Wendel. A Milva falou, exatamente, vamos nos livrar do inconsciente coletivo, que é difícil, mas a gente precisa tirar esses pesos da nossa vida, porque a vida é muito curta. Pronto, desculpa, Wendel, eu tô, hein? Que isso, bom demais, estou lendo aqui. Gente querida, olha, eu queria dizer a vocês para depois procurarem a Silvia para acompanhamento, né? Dá para ser online, não sei se ela tem horário, mas pelo menos você já dá um chaveco lá, né? Fala, Silvia, me ajuda aqui. Um pouquinho de horário. Isso. Você encaixa no horário que ela tem aí e acho que vai ser uma coisa muito boa para vocês que fizeram as perguntas e se sentem sozinhos, né? E talvez com complicações, especialmente na pandemia, para ter alguém para aconselhar, para acompanhar, para ser terapeuta, né? Então, e tem a Ellen, que estão dizendo aqui, o David falou, a Ellen, que falou aqui sobre o inconsciente coletivo, ela é terapeuta também. Não deixe de procurar ajuda, não deixe. Isso. A Ellen, e você sabe o que é uma das coisas que eu mais pego, Wendel? Vidas espirituais. Mas isso é o que machuca demais. Infelizmente, gente, porque eu sou igrejeira, mas igreja mais fere do que cura. Como ela fere? Então, não sofram calados. E esse grupo aí é fantástico, é uma terapia para vocês, terapia online. Terapia online. Então tem a Ellen também, ela disse aqui no meu ponto que vai dar desconto para quem estava aqui hoje, ó. Só hoje, se você fizer o seu... E ela é linda, né? Se fizer a sua inscrição com a Ellen, eu vi aqui no meu ponto que os diretores falaram, vai ter desconto. Mas, gente, eu quero agradecer demais a todos vocês, a todas que aqui estão. E quero agradecer, Silvinha, obrigado, viu? Que coisa boa ouvir você. Enche o meu coração de esperança no Evangelho de Jesus, que às vezes não está dentro da instituição mais, mas ver você, o Ricardo, gente querida de Deus, que tem luzes, muitas luzes, e sombras, muitas sombras, porque a gente é feito de gente, né? Me enche o coração de esperança para continuar aí na militância do reino. Obrigado pelo seu carinho de atender a gente tarde da noite, viu? Wendel, Deus te abençoe muito. Uma palavrinha que é bíblica. Claro que sim. Uma pessoa que para encerrar, uma pessoa que perguntou se a gente conseguia se livrar das sombras. E é isso, eu fico encantada com a Bíblia, com algumas coisas da Bíblia, mas essa de Paulo, que ele diz assim, nós só seremos perfeitos, né? Eu só serei eu mesmo, né, maravilhoso e perfeito, no dia que eu vê-lo face a face, né? Então, eu acho incrível essa palavra, eu fico tentando linkar com a psicologia. Nós não temos como ser
ter o nosso ideal do eu perfeito aqui na Terra. Não sei se vocês acreditam em outro plano terreno, outro plano, né? Mas não tem como, só se nós aceitarmos que somos seres humanos imperfeitos, né? Exatamente. Que coisa boa, Silvia. O Brennan Manning, que eu gosto muito, ele dizia que Deus te ama do jeito que você é e nunca do jeito que você deveria ser, porque afinal de contas ninguém nunca será do jeito que deveria ser, né? A gente já nasceu em sombras, né? E aí em sombras nos concebeu a nossa mãe. E aí agora a luz do Senhor brilha sobre nós. A gente vai ficando uma luzinha, meio pisca-pisca assim, mas vamos que vamos, né? Coisa boa. O importante é a gente aceitar essas sombras e trazer à tona e vamos ver o que a gente faz com elas. Exatamente. Silvinha, obrigado, viu, pelo seu Obrigada carinho. gente. Hoje eu que vou escrever para o Ricardo falando assim, ó, obrigado por você ter liberado a Silvia e não fica chateado com ela não, que ela demorou. Pode deixar que hoje eu faço a sua propaganda aí para ele, tá bom? Tá bom. A gente vai já tomar um vinho aí juntos, ele está preparando isso para gente. Que coisa boa. Eu fui tomando durante aqui e foi muito bom, porque eu entendi melhor. Gente querida, ó, eu quero convidar vocês todos a convidar pessoas. Às vezes tem gente que não pode fazer o curso todo, mas que poderia estar numa aula e vai fazer muito bem. Eu quero dizer a vocês que vocês podem ficar à vontade para convidar as pessoas, mesmo sem contribuição financeira. Se está sendo bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. E a gente já fez a vaquinha aqui para pagar o Zoom, tá tudo na paz. Agora liberou geral. Convide as pessoas, tá bom? Para a gente servi-las em amor também. Vai ser uma coisa boa. Então, quando a gente mandar o link, você encaminha para quem você quiser, que você acha que pode estar com a gente, beleza? O Instagram da Silvia. Eu mando para vocês pelo nossa Silvinha Jerusa com Z. Silvinha Jerusa. E aí vocês adicionem ela, sigam, por favor. A gente precisa seguir quem é gente boa de Deus na terra. Você dá bloco nos chatos e siga quem é legal. Bloco bom, ninguém merece mais. Ajuda, hein? O Daniel, ele no próximo curso, Silvinha, nós vamos contratar ele aqui para ele ficar fazendo os processos todos, que eu saio, eu tomo uns trem ruim demais aqui, aí atrapalha minha mente. Hoje eu comprei uma cerveja chique, mas ela é tão ruim que eu tomei rápido, aí atrapalhou tudo aqui em minha vida. Mas tá bom demais. Olha, gente querida, para você dizer o nome dos meus livros. Tá. Diga assim a vida. Um outro gênero de igreja. Sexo entre a culpa e o prazer. Um outro gênero de igreja. Esse eu tenho. Sabia que eu tenho esse livro? Outro gênero de igreja. Mas eu gosto dele. Você sabe que esse livro foi indicado para eu ler na faculdade de teologia. Eu fiz na Unida. Aí o pessoal lá, subversivo, me indicaram. Aí você fala que não te indicam? Ó, me indicaram a Silvinha Jerusa. Foi bom demais. Eu comprei ele. Demorei para achar, mas comprei. Mas olha, ele agora tá R$10. Eu estava olhando, me rifaram. Eu estava vendo se ele existia ainda, porque a fonte editorial, a gente se desligou deles. Tá na Saraiva, na internet. Pô, R$10 o meu livro, a minha mente. E agora, se depender do nosso querido ministro, vai ficar mais caro. Compre logo antes que o ministro aumente, hein? Que ele vai aumentar, aí já estamos ferrados. Vai ficar R$12 daí, que vai taxar. Que livro é um trem no Brasil também. Que eu tenho um livro, eu me arrependo de ter entrado nesse caminho da literatura, Silvinha. Eu devia ter ido jogar bola. Esse negócio de escrever não dá nada, não dá dinheiro, só dá dor de cabeça. O povo liga pra gente xingando que não concordou. É terrível. Mas, gente querida, obrigado, viu? Todos vocês. Sabe quanto é que a Amazon paga ao autor por um livro? Por cada livro que vende, se ela vende aí por 20, 30, R$3,50. É muito pouco. Né? Geralmente, as editoras pagam 10% do valor do livro de direitos autorais, né? Mas agora com a taxação alta,
eles vão derrubar os 10%. Então, se você vende um livro a 30, o autor recebe 3, com a taxação vai receber 2 e pouquinho. Então, nós estamos lascados. O negócio Posso é jogar confessar um bola. segredo? Eu nunca ganhei um tostão dos meus livros, porque o autor, a fonte, a primeira, que eu esqueci o nome eles te dão, 100 livros, aí depois Sim, fica para imprimindo você. seus livros. Exatamente. O importante é que nossas ideias sejam espalhadas. Exatamente. Tá bom, querido. Então, Silvinha, obrigado, viu? Bom vinho para Beijo você, para para o vocês Ricardo. todos. Deus abençoe. Gente querida, obrigado por vocês ficarem aqui até tarde, tá bom? Convidem pessoas para a semana que vem. Nós vamos ter aula com a Ângela, vamos falar de teologia, o trem vai pegar fogo, vai ser bom demais, tá bom? Um beijo para cada uma e cada um que aqui está. Dito, Oi? põe o pessoal para responder as perguntas, hein? Para poder elas se... Isso, gente. Tire um dia da semana para você responder a pergunta aí, entrar em choque contra você mesmo, aí isso vai fazer muito bem. Vai ser muito bom mesmo. Beijo. Tchau, gente. Beijão para vocês. Deus abençoe todos, a todas e a todos também. Tchau, tchau.